Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Meu nome é Fernando Santos e estamos juntos mais uma vez para um áudio do capítulo 103 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Estima do Mundo. Como sempre digo, é muito importante buscar sempre o conhecimento. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida é um livro psicografado por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, que nos traz sempre uma reflexão para a nossa caminhada, né? Todos nós estamos aqui nessa busca de melhoria, de conhecimento, para que possamos ser um aprendiz de Jesus, né? Cada dia melhor. Essa que é a nossa missão, né? Ser pessoas melhores e buscar sempre o conhecimento através dos ensinamentos de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, sempre é uma lição que nos faz refletir bastante. Pelo menos para mim, né? Para mim, quando eu estou lendo, estudando, buscando conhecimento com outros colegas, percebemos o quanto ainda precisamos melhorar. Todos nós, né? Estamos aqui nesse mundo para melhorar. E a lição de hoje, ela vem nos ensinar muita questão da vaidade, né? A lição de hoje vem nos ensinar a questão de trabalhar esse eu, né? Que a gente acha que a gente sabe de tudo e que somos importantes demais, né? Está dizendo já o tema, né? Estima do mundo. A gente quer ser estimado, quer ser reconhecido, né? Então é um ponto que precisamos melhorar bastante, que é a nossa vaidade. Mas o texto, ele vai nos ensinar alguma coisa. Vamos ler o texto, como sempre fazemos, e vamos refletindo aos poucos dentro do nosso entendimento, né? Que é, cada um tem o seu entendimento, cada um busca entender a mensagem, mas Emmanuel sempre vem muito forte para nos ensinar, né, o que precisamos melhorar na nossa caminhada. Eu acho que é isso que é muito importante para todos nós. Ele começa, primeiro, sempre com a passagem do Evangelho. E hoje a passagem do Evangelho está em Mateus 10, 25. Mateus, essa passagem está na passagem das perseguições. Se você pegar Mateus lá, você vai ver do início que é a passagem das perseguições, onde Jesus, né, estava ali sendo perseguido, né? E naquele momento que Jesus estava passando, né? Quantas pessoas não disseram de Jesus, o que falaram de Jesus, né? O que diziam dele, chamavam ele de feiticeiro, que a gente vai ver no texto. E aí ele faz dá essa palavra aqui, que diz assim: se chamaram Beelzebu ao pai de família, enquanto mais aos seus domésticos. Isso é uma fala de Jesus, né? Que Jesus disse, chamaram ele de Beelzebu. Imagina os seus seguidores, imagina os seus apóstolos, imagine nós aprendizes, né? O que é Beelzebu? Aí aqui tem um significado que está no meu Novo Testamento, que é na visão espírita. Eu vou ler aqui para vocês
o que é que dizia na época, o que era o Beelzebul, né? O Beelzebul, o senhor da habitação, refere a um deus falisteu, a qual Acasias, filho do rei Acabe, teria consultado um oráculo. Está em Reis 12. Apesar da reprovação do profeta Elias, era conhecido como príncipe dos maus espíritos. Então, Beelzebul era conhecido como o príncipe dos maus espíritos, de onde se originou o seu nome, senhor da habitação e da morada dos maus espíritos. Então, Beelzebul é isso aí, o que ele quis dizer, né? É conhecido como o espírito do mal, era o que eles colocavam referente a Jesus. Essa passagem aí de Mateus 10, 25. Chamava Jesus de Beelzebul de espírito mal, né? E imagina, ele coloca, se me chamaram disso, imagina o que vão chamar vocês, né? O que vamos chamar todos nós. Então, se a gente pegar essa passagem de 10, 25, a gente já sabe o quanto nós que seguimos Jesus, né? O que vamos passar, né? Se ele está dizendo aqui, se eu, que sou o pai, né, que sou autoridade, que aqui ele faz uma referência para a gente saber que ele é uma autoridade, o pai de família, né? Que o pai de família é uma autoridade dentro de uma casa, né? Então, assim, ele faz uma comparação para mostrar para a gente o quanto, se ele foi chamado disso, imagine você, né? É você que é um espírita e que a gente sabe o quanto você, por ser espírita, é olhado de forma diferente, né? Ah, isso aí é da macumba, isso aí é disso, daquilo. Não estou desfazendo de nenhuma outra religião, não. Mas é o que às vezes colocam, né? Em relação a relação a quem é espírita. Vê de forma que com olhos diferentes, né? Então, nós vamos passar por isso, mas jamais vamos deixar de seguir Jesus, de seguir os ensinamentos, né, da doutrina, né? Então, é isso que a gente precisa levar em consideração, porque perseguidos nós vamos ser, as dificuldades nós vamos enfrentar na nossa caminhada, como Jesus, né? Por tudo que ele fez, ele ainda foi seguido, crucificado, não foi entendido, não é? Naquele momento. Mas Jesus, ele não estava na busca de reconhecimento nem de estima. Ele estava ali para mostrar e pregar o amor, né? Fazer uma forma de entendimento diferente em relação ao outro, ao ser humano, né? Para que todos pudéssemos nos amar uns aos outros, né? Era isso que Jesus queria. Então ele ia de encontro a certos pensamentos e quando às vezes nós, que eu me coloco nesse ponto, que eu acho que todos nós ainda somos doentes, muitas vezes quando a gente se coloca numa situação onde nós somos questionados, né, a gente não aceita, né? Por quê? Porque a nossa vaidade fala mais alto. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, em relação a isso. Que essa vaidade seja trabalhada em cada um de nós. Esse eu, esse narcisismo, esse egoísmo, não é? Que são essa enfermidade que todos nós ainda temos, para que possamos trabalhar isso de certa forma, todos os dias, e que nós possamos aprender isso, fazer essa reflexão todos os dias, não é? Para que a gente vá se melhorando a cada tempo, aproveitando, como eu sempre digo, a oportunidade de estar encarnado ainda nesse planeta, um planeta de expiações de provas e doentio que nós vivemos, não é verdade? Então precisamos disso, né? Então veja, a passagem que ele fala do Evangelho já nos traz muita reflexão, né? Se eu, que era o pai de família, fui chamado de Beelzebul, de espírito mau,
Imagina os filhos, né? Imagina os seus domésticos, como ele diz aqui. Imagina as pessoas do seu convívio. Imagina você onde você estiver na sua instituição. Vai chamar você de louco, vai chamar você de fanático, vai chamar você de várias coisas, mas nós precisamos seguir o Mestre, que é o mais importante, né? Para todos nós. Então é o começo aí, né? Eu vou ler o texto. Isso aí só foi a passaginha do Evangelho para a gente refletir, não é verdade? Então vamos ler o texto. O que é que Emmanuel traz para nós o texto? Eu vou ler o texto, depois a gente tenta colocar algumas posições para que a gente possa refletir mais ainda. Ele diz assim: muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Olha aí. Ele já começa aí, já colocar uns pontos para a gente pensar, né? Refletir. Falsas concepções assombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes ornam o caráter, guarda o secreto propósito de obter a admiração de todos e sente-se prejudicado se as autoridades transitórias do mundo não lhe conferem apreço. Agem esquecido de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebe que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeira ou política avoram-se detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoal e dos necróligios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefício, sem que o homem os veja, a feição do que ocorre com o próprio Pai. Ele continua. Se Jesus foi chamado de feiticeiro, né, de Beelzebul, como nós vimos no início, foi crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeira afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotado à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre na necessidade do trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras, que, em muitos casos, lhe anularia a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturar também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Então veja o texto, né, que Emmanuel nos traz para a nossa reflexão. É um texto belíssimo, é um texto de muito forte, não é? Para até nós que fazemos parte da casa espírita e às vezes por apresentar um trabalho e às vezes por ter um cargo, né, numa instituição, ele nos coloca aí para a nossa reflexão. Será que eu estou sendo essa pessoa vaidosa, né? Será que eu quero sobressair, né, em relação aí aos outros? Ou eu busco trabalhar em cima do Evangelho, né? Ser um trabalhador do Cristo, um trabalhador que faz aquele trabalhinho em silêncio, né? Não precisa de ninguém estar sabendo o que ele está fazendo. Então ele diz que muitos discípulos do Evangelho existem, ociosos de suas predileções e ponto de vista.
no campo individual, ou seja, eu, no campo individual, eu só aceito, eu não aceito uma opinião do outro, quando o outro me dá uma opinião, não é? Eu não quero aceitar. É uma opinião minha, um ponto de vista meu. Alguém sai com uma situação fora do meu ponto de vista, eu já fico um pouco chateado. Não é verdade? Então, para a gente refletir sobre isso, nós precisamos juntar as forças. Não estar com esse ponto de vista de achar que eu sou melhor ou de que alguém, né? Muitas vezes a gente se acha melhor do que o outro. Mas em que ponto nós achamos melhor do que o outro? Se estamos aqui tudo na mesma caminhada. Alguém sobressai por uma questão ou outra de inteligência, mas a gente tem que respeitar e saber que cada um tem a sua inteligência. Que eu posso ter uma inteligência para uma coisa e o outro pode ter inteligência para outra. E os pontos de vista dentro de uma instituição, dentro de um trabalho, dentro da sua família, eles têm que ser analisados. Não é eu que tem que ser o certo, que eu sou o certo. Então isso é cultuar o eu, não é? É um eu doentio, é um eu enfermiço, né? Se a gente for pensar por esse caminho de reflexão, a gente é uma pessoa doente. Claro que todos nós somos doentes, mas se essa pessoa só acha que a opinião dele é mais importante, então ele é uma pessoa que não sabe estar junto, né? Do outro, não sabe trabalhar com o outro, não é? Não está na busca ali, porque quando a gente está dentro de um trabalho, de uma empresa, ou dentro de uma instituição, né? Feito o SELEC, bora dar um exemplo, né? Que está aí com 97 anos de existência. Quantas pessoas já passaram pelo SELEC? Ainda bem que né? A espiritualidade amiga, Fabiano de Cristo, que aumentou desta casa, nos controla, né? Porque imagine como nós somos ainda vaidosos, né? Mas já passou muita gente vaidosa, já passou. E vai se mudando, e vai saindo, vai entrando outros, né? Porque vai ter que se melhorando. A gente precisa ter muito cuidado, né? Sobre isso. Porque isso é uma coisa que nos prejudica bastante. Então fica aí essa reflexão desse primeiro parágrafo, fica ciosos de reconhecimentos, né? E quando o ponto de vista da pessoa não é aceito, ela até a pessoa que está em algum trabalho, né, na instituição ou em alguma coisa de você está fazendo, e aquele trabalho você faz, você participa, tal, tá indo bem, porque por enquanto tá tudo dentro do que você quer. Quando alguém muda alguma coisa, você já fica um pouco chateado, aí daqui a pouco vai se afastando, e muitas vezes deixa até o trabalho, né? Mas será que eu estou fazendo isso? Mas se eu estou trabalhando para Jesus, eu não preciso estar preocupado com isso, porque eu estou ali para servir, né? No momento que eu estou ali, que eu me identifiquei com o Evangelho, com as palavras do Evangelho, eu fui tocado pelo Evangelho, eu fui, eu me encontrei dentro daquele lugar, não é? Feito eu, me encontrei dentro do Selec, graças a Deus, e estou trabalhando aos poucos. Claro que eu tenho os meus defeitos, e cada dia eu tento melhorar a cada dia, né? Mas a gente se encontrou. Então a gente está ali trabalhando para servir a Jesus. A gente tem que colocar na nossa mente que nós estamos ali para servir a Jesus. Não é? Eu não estou ali para me engrandecer, não é para dizer que eu sou o melhor ou pior. Isso é qualquer um de nós. Não é verdade? A gente está ali para servir. A gente está ali para trabalhar, ter em mente isso, né? É isso que ele coloca aqui para a gente ter cuidado com esses pontos de vista, né? Com essas predileções que cada um tem, né? Ele fala falsas concepções, assombra lhe olhar. A gente às vezes fica cego, né? Tem essas faltas, as faltas concepções, a gente fica cego. Um cego aí
olhar de um mundo, né? De um mundo material. E, na verdade, a gente precisa trabalhar mais o espiritual. A gente precisa, na casa, buscar a nossa melhora espiritual. Aí ele continua aqui dizendo que quase sempre se inquieta pelo reconhecimento público. Verdade, né? Tem pessoas que têm necessidade, é o narcisismo, né? Aquela pessoa que sente necessidade de ser reconhecida pelo público, né? Ser reconhecida, ser admirado, como ele coloca aqui, né? E sente-se prejudicado, ainda sente-se prejudicado quando alguém não reconhece o que ele faz. Então veja que é uma coisa para a nossa reflexão muito forte, né? A gente está ali para trabalhar, nós precisamos trabalhar. Se ele deu essa inteligência, essa sabedoria de você fazer alguma coisa para que você possa aplicar, não é, em bem de todos, é que você está ali para isso, não para ser reconhecido. E muitas vezes as pessoas querem ser reconhecidas. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, né? Porque eu tenho um cargo tal, porque eu tenho um cargo esse, tenho um cargo aquele. Não. Você tem um cargo, você tem ali uma obrigação, uma missão que lhe foi dada. Se você está ali dentro daquela instituição, né, daquela empresa ou daquele lugar, é para você saber lidar com isso. Mas ainda buscamos reconhecimento, não é? A gente vai buscar conhecimento. Ele fala aqui, né? Reconhecimento público das virtudes que lhe exornam. Então veja o quanto ele coloca para que nós possamos refletir sobre isso, né? A pessoa que achar que ele é o mais importante, né? E na verdade, muitas vezes essas pessoas têm um comportamento inflexível, né? São pessoas narcísicas que têm comportamentos, né, inflexíveis. Ela não aceita, ela quer ser reconhecida. É aquela questão do ego, né? E muitas vezes essas pessoas têm crenças inferiores, têm imperfeições, né? E elas escondem isso, né? E o que mais irrita essas pessoas, na verdade, são quando elas se sentem inferior. É como se ela fizesse uma apresentação, ou uma palestra, ou um discurso, e ninguém deu valor àquilo ali. Ninguém nem ligou para o que ele fez. Aí acaba com ele, sabe como é? Esse tipo de coisa aí, né? E as pessoas têm que entender, né, que estão ali para cumprir, né, a sua missão, passar o conhecimento, né, ajudar o outro, não é verdade? Você está ali no atendimento fraterno para você ajudar o irmão que chega com necessidade, não é para você se vangloriar, né? Porque você está ali fazendo aquele trabalho, né? Que é reconhecimento. Ah, eu trabalho, eu tô. Então não é as aparências, né? Que ele vai falar no próximo parágrafo. Então, no próximo parágrafo, ele fala assim: haja esquecido que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Olha aí, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Então, não é o exterior, mas sim o interior, o que está dentro de você, o que sai de fora para dentro. Será que eu estou fazendo o meu trabalho com amor? Será que eu estou fazendo esse trabalho por amor? A seara espírita, a seara do Evangelho de Jesus? Ou se eu estou fazendo esse trabalho para ser reconhecido que eu sou isso, que eu sou aquilo? Fica aí a reflexão para todos nós, não é? Fica aí a reflexão para todos nós.
Aí ele continua, não percebe que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se detentores prerrogativas terrestres, senhores quase sempre absolutos das homenagens pessoais e dos necrófilos brilhantes. Essas são as pessoas, né? É uma inversão de valores. As pessoas que trabalham realmente na causa, as pessoas que fazem caridade, que foram pessoas boas, não é? Que já passaram por esse mundo, né? Por esse planeta, você vê que pouco elas são reconhecidas. Não é um Chico, né? Que até foi um que se destacou mais, Mahatma Gandhi, essas pessoas não teve tanta glória, mas você percebe que ele diz aqui, ó, necrólogos brilhantes. São pessoas que muitas vezes são famosas, que são bilionárias, não é verdade? Essas daí, quando morrem, é muita coisa, uma mídia, é uma semana, é 2 semanas, falando dessa pessoa, falando de tudo que ela fez. Né? São coisas que é feita para o mundo. E ele mostra aqui que essas pessoas eles são valorizadas, recebem absolutas homenagens pessoais. Veja bem, recebe absolutamente, absoluto das homenagens pessoais. E muitas vezes aquele que trabalhou o tempo todo, aquele que se dedicou a vida a ajudar os pobres, não é verdade? Ninguém dá valor. Nem sequer fala, quando fala é uma coisinha, uma notinha pequenininha, não é verdade? Mas esses outros, sim. Isso é aquela coisa efêmera da vaidade, né? Então veja o quanto há essa inversão, né? Que as pessoas, ele mostra aqui essa inversão. Aquele que trabalha em relação aos benefícios daquelas pessoas necessitadas, que foi uma pessoa que se dedicou, não é tão reconhecida, mas aqueles, né, que viveu das aparências exteriores, muitas vezes é mais valorizado, né, pelas homenagens. Mas isso aí não vale tanto, se a gente prestar atenção, né? A gente sabe disso. O que vale é o que você fez em relação à sua mudança de vida, né? Essas coisas materiais ficaram tudo aí. E as espirituais? Não é? Quem vai ser mais reconhecido no mundo espiritual? São esses que receberam grandes homenagens ou aqueles caladinhos que ficaram ali trabalhando o tempo todo, né? Para a gente refletir sobre isso. Aí ele coloca aqui, ó. Os filhos do reino divino sobressaem raramente. Olha aí. Os filhos do reino divino sobressaem raramente. Poucas pessoas lembram. E, de modo geral, enche o mundo de benefícios sem que o homem os veja. Olha aí o que a gente estava falando agora. Eu me antecipei. Não é? Está dizendo que os filhos do reino divino sobressaem raramente. E ninguém vê. Ninguém está lá dando homenagem a eles, não. E, de modo geral, enche o mundo de benefícios. Ajuda todo mundo, está ali ajudando, né? Sem que o homem os vejam. Ninguém vê. Ele está ali caladinho, trabalhando, né? É isso que a gente deve fazer, viu? É isso que nós precisamos fazer. Trabalhar, ser um filho do reino divino, né? Encher o mundo de benefício, né? Ajudar as pessoas. Não precisa que ninguém veja, não, né? Tem aquela passagem, né? Que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita deu. Não é verdade? Está lá no Evangelho. Não precisa ninguém saber, né? O que você fez, não. Faça, meu irmão. Procure sempre fazer. Né? Não precise, fique esperando elogio, não fique esperando estima, não fique esperando ser reconhecido, não. Quando você for grato, fizer alguma coisa a alguém, faça por amor, não é? Ajude as pessoas por amor. E não fique esperando recompensa nem gratidão, não, pelo que você fez. Porque se você estiver pensando assim, vai cair
No caso das aparências, está preocupado muito de ser reconhecido com o exterior, que fulano deu isso a fulano, fulano ajudou não sei quem, fulano fez isso, você quer ser reconhecido. Então isso não vai ajudar você na sua evolução, porque isso é vaidade. E quando a gente usa essa vaidade, a gente está sabendo que a gente está com isso é como uma enfermidade que ainda a gente precisa melhorar. Não é verdade? A afeição do que ocorre com o próprio Pai. Então veja que ele coloca, né, no texto para que a gente reflita sobre isso. Então a gente precisa trabalhar isso. Aí ele faz outra colocação aqui, né? Se Jesus foi chamado de feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado da sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não deve esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotado à sua causa. Outra reflexão, né? Para que a gente pense sobre isso. Ele está dizendo, se Jesus, que foi Jesus, foi chamado de feiticeiro, foi crucificado, né? No madeira afrontoso, imagine nós, né? Que devemos esperar dos aprendizes que somos nós, né? Agora ele fala aqui, ó, quando verdadeiramente devotado à sua causa. Então, se nós realmente somos devotados à causa do Cristo, não fique preocupado se você for chamado disso ou aquilo, porque realmente você está devotado, você está trabalhando pela causa do Cristo, trabalhando para Jesus, servindo para Jesus, ajudando cada dia mais as pessoas. Não se preocupe, ele coloca aqui, não se preocupe, porque Jesus, que foi Jesus, foi chamado de feiticeiro, foi chamado de Beelzebul, não é verdade? Imagine nós. Então, para que a gente fique tranquilo em relação a isso e não desista, não tenha vergonha de ser espírita. Não tenha vergonha de dizer que é espírita. Entendeu? Ele está dizendo aqui, eu não tenha vergonha. Trabalhe na causa, né, de forma amorosa e sincera. Se você trabalha na causa verdadeira, sincera, com amor que você faz, você vai lá trabalhar e quando vai trabalhar, se é num pedágio, vai trabalhar com amor, amor à causa, com aquele objetivo de querer ajudar. Você sabe que aquele dinheiro ali arrecadado vai comprar uma cesta básica para uma família. Você sabe que o seu trabalho está fazendo ali para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. Então você já vai trabalhar ali com aquele amor. E deixe o cara dizer o que quiser quando você for dar a mensagem a ele, que ele disser alguma coisa a você. Não ligue para isso. Porque isso aí você sempre lembra disso. Aí. Se estiver no pedágio, lá entregando as mensagens, pedindo ajuda em nome de Jesus, você está pedindo ali em nome de Jesus para as pessoas que estão necessitadas, não está? Você está pedindo ali de coração. Desculpa. Você está pedindo ali de coração, né? Você sabe que o seu pedido ali é um pedido para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. Então, esqueça quando ele lhe disser alguma coisa e lembre-se disso. Se Jesus foi chamado de feiticeiro, foi crucificado como malfeitor, foi chamado de Beelzebul, imagine nós, não é verdade? Imagine nós. Se o cara disser que vai pedir esmola em outro canto, isso aí é esmola, é não sei o que, tal, tal, tal. Então não ligue para isso, né? Porque você está ali fazendo uma coisa devotada a uma causa. Mas a causa que está ali é uma causa para Jesus, né? Ajudando caridosamente, de forma, né? Para aquelas pessoas que estão precisando.
Então, isso é que fica a reflexão para nós. Então, olha aí, quando tiver a campanha do quilo, né, quando tiver lá no pedágio, não ligue para isso. Lembre-se dessa mensagem aí, ó. Se Jesus foi chamado de feiticeiro, foi crucificado como malfeitor e arrebatado da sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não deve esperar os seus aprendizes sinceros. Entendeu? Então fique tranquilo, né, e trabalhe na causa, que é mais importante. É isso que nós temos que fazer, né? Ter esse pensamento nesse sentido, né? Para que a gente possa crescer cada dia e vai se trabalhando e vai se melhorando, né? Porque você está fazendo o trabalho ali para Jesus, como qualquer outro que você fizer na casa espírita. Aí ele continua: o discípulo não pode ignorar que a permanência na Terra decorre na necessidade do trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras. Olha outra aí, reflexão. Para todos nós, o discípulo não pode ignorar que a permanência na Terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso. Será que eu estou fazendo trabalho proveitoso aqui na Terra? Será que o meu dia a dia eu estou fazendo alguma coisa proveitosa na Terra ou não? A vida está passando assim aos ventos, né? Está deixando a vida me levar, né? Está passando aos ventos. É outra reflexão. O que é que eu estou fazendo de proveitoso aqui na Terra, na minha permanência nessa encarnação, né? Porque senão eu não fiz nada, eu vou ter que voltar e fazer tudo de novo, né? Então, será que eu estou aproveitando ou não estou aproveitando essa passagem? Fica aí a reflexão para todos nós. Ou eu só estou aqui para ter o uso de vantagem. Eu estou preocupado só, eu estou aqui, mas eu estou preocupado só em obter vantagem. Porque isso, se eu estou aqui, né, procurando só as vantagens, isso vai anular a capacidade de servir. Eu não estou preocupado em servir, eu estou preocupado em ter vantagem. Então isso vai anular, não é? Se a gente pensar direitinho, não vai colaborar para a nossa evolução espiritual, porque a nossa passagem aqui é para a nossa evolução espiritual. Então, mais uma reflexão que Emmanuel nos traz. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. Então, outra aí, ó. Se a força humana torturou Cristo, a gente também vai passar por algumas dificuldades, né? Com certeza. A gente vai ser taxado disso, taxado daquilo. A gente também vai ser taxado. Então é importante ter isso na nossa consciência, né? Que isso aí não vai mudar a minha forma de ser uma boa pessoa. Que a pessoa fale isso, fale aquilo. Muitas vezes a gente se preocupa com a pessoa que fala da gente, fulano está falando de você. Gente, deixe isso para lá, porque você está perdendo tempo com a pessoa que está falando de você, não é? Se você é uma pessoa do bem, se você está fazendo bem, se você está fazendo alguma coisa boa, deixe o pessoal falar, aquilo ali só vive ali trabalhando, ele se acha o melhor, ele se acha isso e aquilo outro. Esqueça, isso é perca de tempo, né? Se preocupe com as coisas proveitosas, não fique dando ouvido às coisas que não têm necessidade. É, muitas vezes a gente dá ouvido, muitas vezes a gente até traz um irmão para participar do centro, aí ele vê ali, aí se melhora um pouco, vai embora e a gente fica, você nunca mais foi, não sei o quê. Não, fique se torturando com isso. Ele não quer vir, é porque ele não quer. Você já trouxe, você já ensinou o caminho a ele. Você já disse qual era o caminho a ele, mas se ele não quer vir, não é um problema seu.
Então não fique perdendo tempo. Até Jesus disse, né, na passagem do Evangelho, você vai pregar ali. Mas se aquelas pessoas não quiserem, saia dali e vá pregar em outro lugar. Porque ele não quer entender, ele não quer mudar. Então não é culpa sua. Você já fez a sua parte. Então não fique se torturando, né? Por algumas coisas desse tipo, né? Aí ele, para terminar, ele diz assim: é ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a retenção. Ele está dizendo que é ilógico você estar querendo autoestima, ser uma pessoa reconhecida, porque é um mundo doente ainda, né? É um mundo que precisa de se melhorar bastante. E eu querendo ser reconhecido, querendo ser isso, achando que eu sou o melhor, que eu quero ser o melhor. Mas é um mundo doente, né? Aí ele diz, aí ele faz o mundo compelido a regenerar-se. Mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Então nós estamos num mundo doente ainda, né? Buscar pedestal num mundo adoecido é para a gente refletir. Então, meus irmãos, aí está a lição de hoje, né? Uma lição belíssima, com as reflexões do nosso irmão Emmanuel, nos traz com o tema da estima do mundo, do capítulo 103. Fica aí a reflexão para todos nós. Para mim ficou bastante, não é? Você tem que saber se colocar, você tem que saber que você está ali para servir. Essa é a lição de hoje, para que a gente reflita na nossa casa, em nosso trabalho, na instituição que nós participamos, né, para que essa vaidade seja revista todos os dias, esse egoísmo, né, esse narcisismo, esse eu que a gente acha que é superior, esse egoísmo, né? Então tudo isso aí fica aí trazido para todos nós, refletindo no nosso dia a dia. Que Jesus, na sua misericórdia, possa nos abençoar, nos envolver, nos iluminar na nossa caminhada, que sabemos que somos aprendizes e estamos aqui para melhorar cada dia. Senhor Deus, nos abençoa, nos guarda, nos ilumina, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tem nos dado. Abençoa cada um de nós, todos nós que participamos desta casa maravilhosa que é o SELEC Fabiano de Cristo. Continue nos abençoando, nos iluminando, dando força para continuar esse trabalho, Senhor. Sendo assim, te agradecemos em nome de Deus, de Jesus. Assim seja. Muita paz, meus irmãos, muita paz, muita luz na caminhada de todos nós. Assim seja. Fiquem todos na paz.